Olá, eu me chamo Lucilene e vim aqui a convite das meninas do Bordar Cria Laço para falar sobre quando foi que eu comecei a bordar. Foi uma época muito boa. Foi boa e foi ruim, porque era assim. Na minha cidade, eu sou do interior do Maranhão. Antigamente lá tinham os centros comunitários. E nesses centros comunitários a gente aprendia bordados, crochê, todas as artes manuais. Não era uma matéria obrigatória. Se você fosse às aulas, né, você conseguia pontos extras para uma matéria que você ia muito ruim. E eu era péssima em matemática. Péssima. Sabe o que é um ser humano que não conseguia raciocinar quando era a professora de matemática entrava na sala de aula, já travava, não conseguia nem respirar. E quando eu tô bordando agora, eu fico pensando, me lembrando da época, que é a mesma sensação. Quando eu falo, eu tenho a mesma sensação de quando eu estava lá, nas tardes que eu estava lá bordando. Quem conseguia ficar até o final do ano, indo duas vezes na semana, terças e quintas, conseguia pontos. Aí você escolhia a matéria. Claro que eu escolhi matemática. E meu pai também gostou da ideia porque ele tinha uma bodega e na bodega ele vendia coisas que vinham do interior. E eu ficava lá à tarde, que era para aprender, né, a ter um negócio, a vender. E ele já sabia que eu era péssima em matemática. E todo dia, quando ele estava lá, que era o horário dele, quando ele chegava do trabalho, ele ia para lá. Tinha um cliente reclamando: seu Domingo, sua filha passou troco demais. Seu Domingo, sua filha me deu troco de menos. Toda vez era isso. Quando eu estava lá com ele, que vinha um cliente, eu já começava a tremer. Meu Deus, o homem vem reclamar de mim. Era dito e certo, o homem vinha reclamar. E aí meu pai também gostou da ideia de eu ir para lá toda tarde bordar, porque a professora falou que quem ia bordar ficava um pouco mais calma. Eu era muito agitada, eu era um capetinha. Gostava de estar subindo nas árvores, parecia um macaquinho. Meu pai dizia que eu parecia uma macaquinha, que eu parecia um menino e não uma menina. Aí ele: vá lá bordar, que é para você ficar um pouco mais calma. E aí eu comecei a ir às tardes de bordado. Lá era bem simples, ensinava a gente só os pontos básicos, como ponto atrás, ponto arte, fazer aqueles abanhados dos coeiros. E o mais legal é que esse centro comunitário, tudo que a gente produzia lá, tipo, tudo que a gente bordava lá, iam para as mães carentes. Aí a gente bordava aquelas fraldinha de mão, coeiros, e no final, duas vezes, tipo assim, no meio do ano e no final do ano, a gente fazia uma festinha, um lanchinho coletivo, aí embalava as coisas tudo bem bonitinha e doava para as mães. Aí levava as mães para lá, fazia aquela festa, era muito bacana. E sem falar que no final do ano eu consegui a minha nota para passar de ano, né? Porque se fosse depender só de mim, tava lascado. Ficar repetindo até o final dos tempos, porque eu não conseguia, a média era 7, eu não conseguia tirar 7, só tirava 4, 4,5, 5, 5,5. Nunca consegui nem tirar 6,5. Meu Deus, eu nem gosto de me lembrar, porque ele era doloroso. E meu pai ficava: mas por quê? Ele tentava me ensinar, mas eu travava de um modo. E aí o bordado me ensinou isso. Quando as meninas fizeram o bordado Cria Laços, eu fiquei me lembrando, eu digo, eu vou me inscrever para poder passar a tarde bordando, né? E quando eu me inscrevi, foi muito bom. Foi aquela sensação de quando eu era criança lá bordando no interior. Hoje eu estou bordando um pedacinho da minha sacolinha. Eu fiz uma sacola, porque quando eu vou bordar Cria Laços, aí eu fiz ela para me bordar cada lembrança do encontro. Tipo o encontro que a gente teve lá no Parque do Baobá. Aí eu bordei isso aqui, bordei essa cartinha. E eu adoro bordar cartas, adoro cartas. E para me lembrar desses encontros, como era antigamente, né?
que era muito bom os encontros às tardes de quintas e terças e quinta-feiras, eram maravilhosas. Nessa hora eu era outra pessoa, outra criança. Eu conseguia, a professora ficava falando, duvido que ela consiga passar uma semana. Mas eu consegui ficar até o final do ano e eu bordei tanta coisa e eu gostei. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Desde então, nunca mais eu parei de bordar, assim. Tem épocas que eu paro mais de bordar, mas toda vez que eu passo no armarinho, eu já vou logo nas linhas de bordado. E é bom demais. Eu me lembro da sensação das tardes, quando eu tô falando. É como se eu tivesse voltado no tempo e eu era aquela criança, tentando ficar calma e respirar, porque a professora era bem gente boa. Ela, quando a gente chegava na sala do bordado, ela já botava os riscos, tudo bonitinho, organizadinho. E aí ela dizia, minha gente, antes de começar, vamos lá respirar, vamos lá se concentrar na gente. E aí eu me lembro dos ensinamentos dela e eu consigo ficar mais calma nessas horas que eu estou bordando. Eu consigo ter paciência e bordar direitinho. E como eu era muito agitada, meu pai ficou também assim pensando, ela não vai passar uma semana. Todo mundo se surpreendeu quando eu cheguei no final do ano e estava lá. Assim, no final do ano a gente levava uma peça, a gente escolhia uma peça e levava para casa. Bordava para você para levar para casa. Eu nem me lembro o que foi que eu bordei para levar para minha casa. Para casa do meu pai, não sei, não lembro. Acho que eu bordei alguma coisa para minha avó, a minha madrinha, né? E foi muito bacana, foi muito bom mesmo esse tempo. E é isso, minha gente. Espero que vocês bordem muito com as meninas. E é muito gostoso passar a tarde bordando com elas. É isso. Obrigada e até mais.